Tempo para reunir a Comissão Executiva de segunda a sexta. Analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. A China é a segunda economia mundial, o que a tem tornado mais apetecível aos olhos de potenciais investidores. Só no primeiro semestre, o investimento estrangeiro na China subiu mais de 18% e fixou-se nos 42 mil milhões de euros. Em Portugal está uma delegação da Associação Chinesa de Empresas de Hong Kong. O objetivo é abrir a porta a novas perspectivas de negócio. Mas os alertas sobre a conduta chinesa e a forma de estar na economia mundial continuam a chegar de várias instituições, nomeadamente do FMI, que pede a valorização do yuan e a reforma do modelo de crescimento. Exatamente para falar da China, hoje, nesta Comissão Executiva, contamos com Fernando Ilhéu, professor, aqui em representação do Instituto Superior de Economia e Gestão, Raul Marques, em representação da Ordem dos Economistas, e o nosso comentador habitual das quintas-feiras, o gestor Franklin Alves. Bom dia, obrigado aos três pela vossa presença na Comissão Executiva, mais uma vez. Fernando Ilhéu, o resto do mundo tem estado tão preocupado com as suas querelas interiores, a Europa, os Estados Unidos, até o Japão, depois do sismo, que se tem esquecido que a China continua por aí a crescer? Eu acho que não se tem esquecido, porque hoje em dia há uma procura enorme da China, não só para fazer o habitual negócio de importação, exportação, mas também e de investimento na China, mas também para captar investimentos chineses. As grandes empresas de advogados chinesas, por exemplo, o Meideng, recebe centenas de e-mails de ocidentais a propor negócios para captar investimento chinês. Mas no sentido de se protegerem face a este crescimento? No sentido de se protegerem, não sei se haverá, para além das habituais medidas, enfim, de negociações que tem havido, nomeadamente nos Estados Unidos, e recentemente houve uma grande cimeira, em que se tomam posições no sentido de proteger alguns interesses ocidentais, nomeadamente um aspecto importante que é o controle que a China faz das importações através de standardizações, de padronização, que só eles é que têm, e, portanto, não reconhece os padrões internacionais. Isso, obviamente, obriga a um esforço das grandes organizações internacionais, da Organização Mundial de Comércio e do Banco Mundial, para conseguir que a China abra as portas de uma maneira idêntica ao que os ocidentais abrem, porque senão o desequilíbrio é tremendo. E aí, de facto, ninguém se tem esquecido. Quer a União Europeia, quer os Estados Unidos, andam imenso em cima dessa situação. Raul Marques, como é que um homem das finanças olha para estes alertas também, que vêm do Fundo Monetário Internacional, a dizer que a China agora está, de facto, a conseguir progressos consideráveis a nível da reforma que está a fazer no seu sistema financeiro, mas parece ainda não ser o suficiente para aquilo que se pretende, como referia a Fernando Ilhéu? Pois veremos, de facto, tem havido uma série de alertas essencialmente a dois níveis. Tem havido alertas sobre a probabilidade, que não se tem confirmado para já, de uma desaceleração económica. Ainda hoje vem mais um alerta e mais umas perspectivas nesse sentido, mas a realidade é que não se tem confirmado. Os últimos dados do último trimestre continuam a evidenciar uma economia chinesa a crescer fortemente, o investimento a crescer fortemente, as exportações também, portanto isso não se tem verificado e, de facto, além das questões em torno do crescimento económico, relembremos que esse crescimento económico chinês tem sido decisivo para manter o mundo a crescer a ritmos substanciais ou razoáveis ou substanciais ao longo dos últimos anos, mas, por outro lado, há de facto uma preocupação grande com a dimensão dos créditos mal parados na China. Tem havido uma preocupação, a preocupação essencial das autoridades chinesas tem sido, por um lado, a inflação e, por outro lado, de alguma forma, conter ou controlar os problemas que podem vir a surgir no sistema financeiro chinês. E, nesse contexto, tem vindo a subir, tem vindo a tomar várias medidas ao longo do último ano. No último ano subiu já, penso que 5 vezes as taxas de juros de intervenção, subiu muitas vezes, digamos, os requisitos, aumentou os requisitos em termos de reservas de caixa, em termos para a atuação, no fundo, das instituições financeiras. Portanto, é evidente, nota-se que as autoridades chinesas estão muito preocupadas com aquilo que pode ser
uma dimensão muitíssimo grande de mal parado na economia chinesa e afetando de uma forma muito marcada os bancos chineses e de alguma forma paira aqui, nesse sentido, um bocadinho o espectro daquilo que aconteceu há 2 décadas atrás, há 2 décadas atrás, com os bancos, com a economia japonesa em geral e com as instituições financeiras japonesas em particular. Portanto, eu penso que se há algo que nós nos próximos tempos vamos ter que acompanhar, 3 questões na economia chinesa. Portanto, por um lado, o nível do crescimento económico, neste momento continua super vigoroso, portanto, é muito perto dos 10%. Faça-se aqui um parênteses para que termos a noção que se esses cerca de 10% se têm mantido ao longo das últimas décadas, o próximo plano quinquenal chinês continua a apontar para um crescimento de 7,5% ao ano, portanto que é extremamente vigoroso. Vamos ter que acompanhar o tema da inflação. A inflação neste momento está um pouco acima dos 6%, mas existe algo que é preocupante para as autoridades chinesas, que é a inflação dos bens alimentares, que está bem acima dos 10%, neste momento quase nos 15%, e a questão dos bancos e do mal parado, ou do eventual mal parado, e das medidas que, de uma forma mais ou menos discreta, as autoridades monetárias chinesas estão a tomar, no sentido de controlar os riscos de, digamos, do eventual nível de mal parado galopante. É por isso também que o FMI deixa o alerta para que se baseie o sistema mais na oferta e na procura, não é? Para terem atenção. Pois, mas isso, quer dizer, isso é uma questão genérica para a China, ou seja, a China tem um funcionamento dual baseado, digamos, ou seja, a China é um sistema oficialmente comunista e, portanto, existe aqui uma necessidade, e que tem vindo a ser levada a cabo ao longo das últimas décadas, de introduzir, e tem vindo a ser, não é? Introduzir mecanismos de mercado em geral, mas é verdade, como a doutora Frandilhão referia, que em muitos aspectos isso não acontece ainda. Existe, acima de tudo, em muitos aspectos, uma aparente falta de transparência no funcionamento do mercado, e a questão do sistema financeiro também não foge à regra. Agora, a realidade é que a economia chinesa, o sistema financeiro chinês é decisivo, é muito importante. Uma parte importante dos 20 maiores bancos mundiais por volume de ativos é neste momento chinês. Existe uma série de instituições financeiras ocidentais que têm vindo a abrir portas e digamos, a colocar um pé e começar a investir em instituições financeiras chinesas. Portanto, é algo que é muito importante. Eu penso, de facto, temos estado, se calhar, todos um bocadinho, pelo menos na Europa, um bocadinho distraídos com o que nos passa aqui no nosso quintal, mas a realidade é que a China continua a ser incontornável e decisiva para aquilo que vai acontecer a nível mundial. Distraídos em Portugal, porque na Europa não Portugal, é verdade, é verdade. E o caso, por exemplo, da Alemanha, ainda ontem li um artigo muito interessante sobre o caráter-chave que, por exemplo, para o crescimento económico alemão, independentemente dos méritos que a Alemanha tem, com certeza, na forma como reestruturou a sua economia ao longo dos últimos 10, 15 anos, mas o papel-chave que a Ásia em geral, a China em particular, tem tido para o modelo exportador, baseado em exportações, da economia alemã. E seguramente, se há coisa que a outra Europa, e nomeadamente a Alemanha, não está, é distraído com o tema chinês. Já lá vamos à parte do crescimento. Franklin Alves, a isto também se junta, em matéria financeira, a preocupação da dívida que a China acumula de países como os Estados Unidos, por exemplo, não é? E que nesta altura pode ser complicado. Essa é a questão mais complexa, que eu não sei se alguém tem a resposta para ela, porque obviamente que há aqui uma situação de grande interdependência, não é? Às vezes costuma-se dizer que os americanos também têm um nível de dívida pública muito elevado e, portanto, vivem numa dependência total da China. Isso não é bem assim, porque os americanos têm essa dependência da China, mas também têm de outros países, nomeadamente do Japão, não é? Convém ter isso em conta, não é? Portanto, a questão não é... Mas, obviamente, que a China passou a desempenhar um papel que há 5, 10 anos, certamente, não tinha. Só que, na realidade, há aí uma grande interdependência de uma natureza única, não é? Que é, efetivamente, em grande parte, o crescimento chinês depende do consumo americano. E portanto, é quase que aí sim... Qual é o valor percentual? 18%. 18%. Do crescimento chinês. Não 18% do crescimento, 18% das exportações chinesas. Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Sim, para os Estados Unidos. E, portanto, tem um a peso, Europa já é, neste momento, o principal cliente da China, Isso com 20%. Mas tem um peso muito significativo. E, portanto, evidentemente que há aqui esta interdependência. Há 2 ou 3 anos havia um artigo interessante, salvo erro, no Financial Times, sobre esse tema, sobre as cigarras e as formigas, em que se falava muito que os chineses estavam a acumular dívida americana e que um dia iam descobrir que
grande parte dessa dívida não tinha muito valor e, portanto, aí assim teriam que ajustar. É um pouco o tema que o Raul estava a falar em relação também à questão japonesa nos anos 80, não é? Que foi também, a essa época, o grande país de excedentes significativos, não é? Foi a fase de pico da expansão japonesa, com exportações significativas para todo o mundo, e nomeadamente para os Estados Unidos. É a fase em que os americanos entram em declínio em algumas áreas e algumas companhias que até aí eram líderes mundiais no setor automóvel, na eletrónica. Mas, curiosamente, esse excedente que os japoneses utilizaram para comprar agressivamente nos Estados Unidos, e na altura até se falava da história do perigo amarelo, era uma campanha permanente nos Estados Unidos, revelou-se algo transitório, na medida exatamente em que os mecanismos de transparência e de alocação de capital no Japão eram muito ineficientes. Havia a famosa interligação entre os bancos e as indústrias, que permitiram a alimentação de uma bolha especulativa no mercado de capitais e no setor imobiliário, que financiou, para além da necessidade de muitos setores, que depois entraram em colapso. Nessa época, também os 10 maiores bancos mundiais por ativos eram japoneses, como agora são se calhar chineses, exatamente, porque andavam a comprar tudo a preços descontrolados. E quando se percebeu que aquilo não era sustentável, porque o preço pago por certo tipo de ativos não gerava um retorno futuro consistente, o sistema colapsou, o governo japonês teve que intervir em todos os bancos e tem atualmente uma dívida pública que representa 200% do PIB. É a maior dívida pública em porcentagem do PIB de todo o mundo. Portanto, a China tem de facto problemas muito mais complexos, até pela dimensão, mas também muito associados a estas mecânicas. De facto, começa-se a falar muito mais deste tema do crédito mal parado e da dimensão da dívida pública total chinesa. Ainda esta semana, no Financial Times, dizia-se que se estimava que a dívida pública chinesa podia representar 70% a 80% do PIB, que é uma coisa assustadora, tendo em conta que algo que cresce 17% oficialmente, mas não conta com as dívidas das empresas públicas e exatamente, dos governos locais. O crédito mal parado pode atingir 10% do crédito total, o que significaria 500 mil milhões de dólares, que é quase a dimensão da intervenção americana nos bancos americanos em 2008. Portanto, eu acho que estamos numa fase, efetivamente, em que vários aspectos começam a ser reequacionados. Agora, a meu ver, esta interdependência China-Estados Unidos não vai acabar a curto prazo nem a médio prazo. Acho que é algo indispensável e também coloca em perspectiva aquilo que, pelo menos em Portugal, não tem sido discutido, isso eu acho que claramente não tem sido, que é toda esta problemática do euro e da situação dos países da zona euro ser sempre muito focada por facilidade de pensamento, por assim dizer, nesta guerra aparente dos americanos contra o euro, não é? E as pessoas estão a esquecer que neste momento o jogo já não é esse, quer dizer, é um jogo muito maior dimensão que vai muito para além dos Estados Unidos e da Europa, que é o jogo global em que a China, mas não só, a China, a Índia e outros países têm um papel importante. E quando a gente pensa só em termos dos americanos quererem destruir o euro, quer dizer, acho que de facto é uma simplificação e uma lógica conspiracionista que não me parece que tenha minimamente a ver com a realidade atual, não é?